Olá, queridos. Eu espero que a bênção do Abba esteja alcançando a tua vida e a tua família em todo o tempo. E hoje eu estou aqui porque eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança, de expectativa para você, para que o teu coração fique cheio de esperança de tudo aquilo que Deus pode fazer pela tua vida, apesar dos pesares, apesar do tempo em que nós estamos vivendo. E para isso eu quero usar um texto que se encontra em Hebreus capítulo 12, no finalzinho do verso 1 e começo do verso 2, que diz assim: E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Uau, que texto maravilhoso! E ele começa dizendo que existe uma carreira proposta para cada um de nós, ou seja, ela não é imposta. Como Jesus disse certa vez, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É quem quiser. Assim é essa a carreira. Interessante que todos nós temos uma carreira na vida, né? Todos nós temos uma carreira e existe um momento da carreira em que ele é tão difícil. Talvez você esteja passando por esse momento tão difícil da carreira. Talvez agora você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande. Talvez aquilo que você esperava que fosse acontecer não aconteceu ainda. Talvez a sua saúde está debilitada, talvez o seu emocional, talvez a sua fé. Bom, todos nós passamos por isso. Mas o texto que nós lemos diz que nós devemos correr a nossa carreira com perseverança. Se diz que temos que ter perseverança, é porque haveriam problemas, lutas, aflições. Jesus falou sobre isso, né? Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e se Jesus venceu, querido, nós também vamos vencer. Mas o texto continua dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta e entrega o segredo, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Este é o segredo para nós vencermos a carreira que nos foi proposta. Qual é? Olhar fixamente para Jesus, porque Ele é aquele que é o autor da fé e também é aquele que é a consumação da fé. E quando eu leio esse texto, eu me lembro daquela passagem dos discípulos de Jesus dentro do barco, enfrentando aquela tempestade, o vento contrário. Jesus tinha ficado em terra e de repente Jesus sai para encontrá-los no meio, andando por cima do mar. E quando os discípulos veem aquilo, ficam todos apavorados e começam a gritar: é um fantasma. E Jesus fala: é fantasma? Não, sou eu estou aqui. Então Pedro diz assim: se é você, Jesus, me manda ir ter contigo. Aí Jesus diz: vem, cara, vem comigo. E o Pedro desce do barco e começa a andar sobre o mar. Interessante pensarmos, né, que para Pedro naquele momento o lugar mais seguro não era o barco. E era assim estar ao lado de alguém que estava andando sobre o mar, chamado Jesus. O texto continua dizendo que Pedro está andando e de repente ele começa a afundar. Agora ele começa a afundar por um motivo. Ele começou a olhar para o lado. Ele deixou de olhar fixamente para Jesus e começou a olhar para o tamanho das ondas e a força do vento contrário. Então, quando ele desvia o olhar, que ele não está mais fixo em Jesus, ele começa a afundar. Não é assim que acontece com a nossa vida? Exatamente isso. Todas as vezes que eu e você desviamos o olhar de Jesus, que é o autor e consumador dessa fé, nós afundamos. E talvez o estado em que você está hoje é exatamente esse, afundando. Você está se afundando nos seus problemas. Você está se afundando nas tuas emoções, talvez esteja se afundando nos teus problemas financeiros e você não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. Bom, Pedro, quando está afundando, então ele relembra que Jesus está ali e diz: Jesus, salva-me. Jesus agarra aquele homem pelos braços, levanta e pergunta assim: Pedro, por que você duvidou? Por que você teve medo, cara? Em outras palavras, Pedro, por que você deixou de olhar para mim? Sabe, nós afundamos na vida, querido, em qualquer área, quando nós deixamos de olhar fixamente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Bom, essa palavra eu te entrego porque eu desejo profundamente que a tua vida seja absolutamente tocada e transformada por Jesus. E se você me perguntar: pastor, como é que eu faço isso? Os dias são difíceis, os dias são maus, a pandemia está aí, tudo está um caos. Como é que eu posso ter uma vida abundante? Como posso ter a vida do Abba abundante em minha vida? Exatamente assim, olhando para aquele que dá vida, olhando fixamente para aquele que é o provedor da sua fé, aquele que consuma a sua fé.
Então, querido, que você possa nesses dias olhar para Ele fixamente, não desvie o seu olhar. Não tenha medo dos ventos contrários, não tenha medo das ondas grandes, não tenha medo de nada disso. Olhe para Jesus e você vai caminhar firme, inclusive sobre as águas. Não tenha medo, independente do que for essas águas da sua vida, quais forem os mares que estão agora aí aterrorizando a sua vida, não tenha medo, olhe fixamente para Jesus. Portanto, por que precisamos ter medo dos dias de hoje? Não precisamos, basta olhar fixamente para Ele, que você possa entregar a sua vida totalmente aos cuidados de Jesus. Se você nunca fez isso, faça isso hoje ainda, agora que você está vendo esse vídeo. Entregue a sua vida a Jesus, chame por Ele, diga, olha, eu não consigo mais fazer isso sozinho. Chama por Ele, Ele vai agarrar a sua mão, vai te levantar e vai te conduzir a um lugar seguro. Não desvie o seu olhar, fique fixo em Jesus e você vai ter uma vida vitoriosa. Aliás, querido, talvez esse vídeo não foi para você, talvez você disse, olha pastor, está tudo certo na minha vida, mas alguém próximo a você talvez está precisando de uma palavra de esperança, de expectativa e de conforto. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com seus colegas. Deixa Deus usar a tua vida para abençoar outras vidas. E não esqueça, fixe o teu olhar em Jesus e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Deus abençoe.